Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô trazendo aqui para vocês a apresentação da disciplina em forma de slides. Basicamente é o que foi apresentado na nossa aula presencial que ocorreu no Polo de Arapiraca no último sábado, dia 24 de setembro. Então, a ideia é trazer aqui o que vai ser essa disciplina de estágio supervisionado 4, essa última etapa do estágio para a turma de 2013. A gente vai apresentar aqui o objetivo da disciplina e como a gente vai trabalhar ao longo do semestre, né? Lembrando que a disciplina de estágio supervisionado 4, ela ocorre nos dois módulos, né? Módulo 1 e módulo 2. E eu vou apresentar aqui para vocês um conjunto de atividades que a gente vai ter que fazer ao longo do semestre. Para começar, eu quero trazer para vocês o que diz a nossa ementa e qual é o nosso objetivo nessa etapa do estágio supervisionado 4. Então, a ementa, segundo a resolução do estágio do curso de Ciências Sociais, né, da licenciatura especificamente, a ementa diz: o professor orientará acerca das estratégias didáticas, avaliativas e metodológicas em termos da prática de ensino em ciências sociais. E o que diz o PPC, né, o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Sociais? Ele diz que o objetivo da disciplina de estágio 4 é trazer estratégias didáticas e avaliativas em ciências sociais, possibilidades metodológicas, avaliação em ciências sociais na educação básica e continuidade nas atividades de residência em sala de aula, acrescentando essa elaboração de uma atividade avaliativa a ser corrigida pelo estagiário. Então, resumidamente, o objetivo da gente aqui no estágio 4 é dar continuidade à observação em sala de aula, né? Observação das aulas, né? Assistir às aulas do professor supervisor que vocês estão acompanhando e continuar essa observação na escola. Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente sobre como a gente vai organizar isso. Vamos lembrar aqui, né, no próximo slide. Então, eu trago aqui os atores e as instituições que aparecem nesse contexto do nosso trabalho do estágio, né? Então, que é o professor orientador, que no caso é a professora orientadora, que sou eu, representando a UFAL, representando a universidade. O professor, a professora supervisora, que é aquele que representa a instituição de ensino, que é quem vocês estão acompanhando ao longo do processo do estágio, através das turmas que esse professor leciona. E os outros atores aí muito importantes, que são vocês como estagiários e estagiárias e os estudantes da escola, né? Então, a gente tem que ter em mente que são esses atores e instituições que estão atuando, né? E se conectando aí através do estágio supervisionado. Então, vamos avançar aqui. Então, como vai funcionar aqui, né? A nossa disciplina de estágio supervisionado 4. Eu quero lembrar para vocês, novamente, né, que a disciplina de estágio supervisionado 4, ela vai funcionar nos dois módulos, né? Então, a gente começa agora, a gente começa essa semana passada, né, nós começamos, e essa disciplina vai até o dia 4 de março, tá? De 2017, tá? Então, vai funcionando nos dois módulos. No módulo 1, a gente vai focar nas estratégias didáticas, né? Então, aí a gente vai trazer contribuições de estratégias didáticas, certo? Para a atuação de vocês como professores no ensino básico, no ensino médio especificamente. Então, como vai funcionar? Toda semana eu vou colocar na plataforma sugestões de textos, eu vou colocar isso, vou alimentando isso aos poucos, tá? Porque são muitos textos que eu tenho para trazer para vocês. Eu sei que muitos desses textos vocês já leram, então, ao invés de indicar 1, 2, 3 textos para vocês lerem, produzir os fichamentos, eu vou botar vários textos na pasta e vocês vão escolher um texto, certo? Por semana, um texto, para fazer um fichamento, certo? E me enviar esse fichamento. Mais do que me enviar esse fichamento, é importante que vocês arquivem esse fichamento para vocês, certo?
numa pasta, para futuramente vocês precisarem, para preparar uma aula, vocês já terem esse fichamento devidamente arquivado e guardado, né? Um modo mais fácil de vocês terem acesso aos textos. E eu sugiro, a minha sugestão é que vocês podem fazer esse fichamento tanto literal, né, com aspas, número de página. Além dessa opção, né, de vocês fazerem o fichamento através da transcrição literal de textos que vocês consideram importantes, trechos, né, vocês também podem fazer um fichamento com a própria escrita de vocês, né, com aquilo que vocês analisaram sobre determinado trecho, né, ou pode ser uma mescla dos dois, né, vocês podem citar o texto literalmente e já trazer alguma reflexão de vocês sobre aquele trecho, né. Então, essa é uma primeira atividade que vocês vão ter que fazer toda semana, né, produzir um fichamento. Além disso, vocês vão apresentar mensalmente, né, relatos de vivência, né? Então, eu quero que vocês me tragam um diário de campo da escola. O que é esse diário de campo da escola? Tendo em mente que vocês estão acompanhando um professor numa sala de aula, né, numa escola, semanalmente, né, porque o estágio supervisionado, ele deve ser cumprido através dessa participação do aluno na escola, né? Então, em vez de você estar, né, digamos, um estagiário da medicina, né, ele vai para o hospital e faz lá a residência médica. O estagiário de engenharia, ele vai lá na empresa, né, e acompanha, né, tem aquele horário para cumprir na empresa, semanalmente, vai lá acompanhar, né, a empresa de engenharia, as obras, etc. Um estudante de publicidade, ele tem aquela carga horária para cumprir na empresa de publicidade, acompanhando todo aquele trabalho da publicidade. Assim também é o estágio de um professor, certo? É aquele acompanhamento cotidiano na escola, certo? Então, por isso eu passei eu botei um questionário para que vocês me falassem um pouco como está acontecendo esse estágio de vocês. Porque de antemão eu quero ressaltar que a gente vai, se tiver que renovar alguma documentação para vocês darem continuidade aos estágios na escola, vocês levem essa demanda para a tutora, que a gente vai providenciar a documentação. Mas eu já quero ressaltar que é isso, eu quero que vocês cumpram o horário de participar, acompanhar um professor em 2 turmas semanalmente, acompanhar essas aulas. E que vocês me tragam relatos de vivência, ou o que eu estou dizendo aí que é um diário de campo da escola, certo? Que eu quero visualizar, eu quero ver o que vocês estão fazendo na escola, e mais do que isso, o que vocês estão vendo, né? E esses relatos de vivência são muito importantes porque é através deles que a gente pensa a própria prática do estágio, né? Esse retorno é um retorno que vocês estão dando também para a universidade, então ele é muito importante. Esses relatos eu quero que vocês me enviem mensalmente, né? E aí a gente tem o outro momento que é a produção do relatório do módulo 1. Né? Como vocês já fizeram estágio 1, 2 e 3, vocês sabem que no final vocês têm que entregar um relatório. O que eu estou propondo aí é que já no dia 4 de dezembro vocês me enviem um relatório do módulo 1, que é o relatório da metade do nosso estágio 4. Isso também é uma forma de facilitar o trabalho de vocês, né? Porque lá no final, né, lá em março de 2017, quando vocês forem me entregar o relatório final do estágio 4, vocês já vão ter esse primeiro relatório, né? Então, vocês vão somente condensar a outra parte do módulo 2, que eu vou falar daqui a pouco. A produção desse relatório é a sistematização dos textos que vocês leram com a vivência de vocês em sala de aula, né? No módulo 2, a gente vai focar em estratégias de avaliação, né, no ensino de sociologia no ensino médio. Então, aí nessa segunda etapa, nós vamos pensar na produção de planos de aula completos, né? Então, por mais que a gente saiba que às vezes a aula não se desenrola do jeito que a gente planeja, é importante também a gente pensar, praticar pelo menos, né, esse planejamento.
Principalmente para a gente pensar e sistematizar como a gente avalia, né, aquilo que a gente está se propondo a levar. E o plano de aula ele também funciona para a gente objetivamente saber que conteúdo a gente já ministrou e o que falta ministrar. Então, no módulo 2, vocês, semanalmente, vocês também vão produzir planos de aula, que eu vou, né, disponibilizar modelo para vocês de plano de aula, para vocês se inspirarem, né? Então, no módulo 2, a gente também continua com os relatos de vivência, né, com a produção desse diário de campo da escola. E no final, a gente vai ter esse relatório do módulo 2, que seria a sistematização também dos textos, né, dos planos de aula, o relato de vivência, e que vocês vão trazer também a possível experiência de vocês, se já não aconteceu, que é na regência de uma aula e também na avaliação que vocês vão fazer, né, dos alunos. Então, gente, para resumir, essa é a apresentação da disciplina, como ela vai funcionar e como eu espero que vocês cumpram, né, com esses objetivos para que tudo corra bem aí na disciplina de estágio 4. E qualquer dúvida é só me acionar por e-mail ou procurar a tutora também, tá, gente? Bom trabalho!